Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, terça-feira, dia 26 de setembro, nós vamos meditar o Evangelho da liturgia de hoje, o Evangelho de São Lucas, capítulo 8, versículos 19 ao 21. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mãe e os irmãos de Jesus aproximaram-se, mas não podiam chegar perto dele por causa da multidão. Então anunciaram a Jesus: tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. Jesus respondeu: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Minhas irmãs e meus irmãos, que a paz de Jesus e o amor de Maria esteja com cada um de vocês, que a bênção do Senhor possa repousar sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus sonhos, sobre os seus projetos de vida. Continuo contando com a ajuda de cada um de vocês, compartilhando essa pregação, se inscrevendo no canal, deixando o seu joinha. Vocês vão estar abençoando essa missão e assim cada dia mais nós vamos atingir mais pessoas que vão se juntar a nós nessa grande corrente do bem. Quando nós lemos o Evangelho de hoje, muitas pessoas já me disseram assim: Paulo, Jesus ofendeu sua mãe? Jesus desprezou a sua família? Jesus tinha mesmo outros irmãos, então Maria não era mais virgem? E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje. Sobre a família de Jesus. Para começar, a mãe de Jesus e os irmãos vão se aproximar dele. Queriam conversar com ele. Mas havia muitas pessoas. E eles então pedem que anunciasse que a mãe e os irmãos estavam ali. Mas quem são esses irmãos? Não é o propósito da pregação de hoje aprofundar em uma formação. Mas é importante nós entendermos que as palavras irmão, irmã, irmãos, irmãs poderiam mostrar qualquer grau de parentesco, porque as línguas hebraica e aramaica, elas não possuem palavras que traduzem primo ou prima. E por isso, então, é usado a palavra irmão, irmã, nesse sentido. Por exemplo, nós lemos algumas passagens dos evangelhos que vão nos esclarecer muito isso. Porque os evangelhos, eles trazem algumas pessoas como irmãos do Senhor. E uma referência está lá no livro de Mateus, capítulo 13, versículo 55, que vai dizer assim: não é este o filho do carpinteiro? Não é Maria sua mãe? E não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então veja bem, Tiago, José, Simão e Judas, eles não eram irmãos, não tinham nascido da Virgem Maria. Mas, de acordo com os evangelhos, eles são primos. Então, aqueles que eram chamados irmãos de Jesus são seus primos. Filhos da irmã da mãe do nosso Senhor, cujo nome também é Maria. São eles Tiago, José, Judas, Tadeu e Simão. Esse é o testemunho da Sagrada Escritura para cada um de nós. E eu só estou fazendo essa introdução para nós entendermos que Maria, ela deu à luz virgem e ela permaneceu virgem. Mas, trazendo o Evangelho de hoje, nós temos algo muito maior para aprofundar, que é justamente o porquê que Jesus deu aquela resposta. Quando chegam e falam: mestre, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem te ver. E Jesus olha para a multidão e responde: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus
e a põe em prática. E muitas pessoas interpretam isso como uma má resposta de Jesus para sua mãe e para os seus parentes, para os seus primos. Mas na verdade, meu irmão e minha irmã, isso não é uma má resposta. Isso é uma palavra de evangelização. Jesus estava naquele momento dizendo para aquelas pessoas que estavam ali: olha, se vocês querem ser meus, se vocês querem fazer parte também dessa família que tem Maria como minha mãe, se vocês querem fazer parte dessa família, vocês devem fazer aquilo que a palavra vos manda. E o que a palavra vos manda é colocá-la em prática. Porque quem colocou em prática a palavra de Deus de uma forma tão forte e tão verdadeira como a mãe de Jesus? Quem abriu mão da sua própria vida por amor a Jesus? Quantos discípulos que abriram mão de tudo para servir o Senhor e para colocar em prática? Então Jesus, ele não repudia a sua mãe, ele não ignora a sua mãe e os seus parentes. Jesus, ao contrário, faz deles um testemunho para mostrar que, assim como eles eram a família do Senhor, o Senhor queria que todos que estavam ali pudessem também fazer parte daquela família, ser como uma mãe e como os irmãos, ouvindo a palavra de Deus e colocando em prática. A Virgem Maria é o grande testemunho daquela que ouviu e colocou literalmente em prática toda a palavra que foi anunciada pelo anjo Gabriel. Os discípulos aos poucos também foram passando por esse processo. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos entender o que a palavra de Deus quer nos dizer. E hoje, Jesus está apontando para a Virgem Maria como modelo de mãe. Está apontando para os primos, para os discípulos, como modelo de obediência, para dizer a cada um de nós que nós também somos chamados a ter esse privilégio de sermos família do Senhor. Jesus veio para formar essa grande família. Jesus veio para reunir todos os filhos de Deus dispersos pelo mundo, para serem um só povo. É por isso que Jesus quebrou toda divisão. É por isso que Jesus mostrou que ele não veio somente para os judeus. O Evangelho de São João, no capítulo 1, São João vai falar de algo maravilhoso. Veio para os que eram seus, os seus não o receberam, mas a todos que o receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram da carne nem do sangue, mas nasceram do Espírito. Esse é o grande presente de Jesus para cada um de nós. O seu sacrifício, a sua morte na cruz, o seu sangue derramado, foi para reunir todos os filhos do Senhor, para formarmos essa grande família de Deus. E Jesus, quando ele aponta para sua mãe, e aponta para os seus primos, para aqueles que estavam ali, Jesus está apontando para nós, para dizer que hoje nós temos a oportunidade de também ser chamados seus irmãos, de ser chamados filhos de Deus. Mas para isso, nós precisamos imitar o exemplo da Virgem Maria, de ouvir a palavra e colocar em prática. Ouvir a palavra e colocar em prática. Todos aqueles que o receberem, aos que creem no seu nome, dê o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra de Deus,
e colocamos a palavra de Deus em prática, nós estamos aceitando e nos tornando família, família de Deus, família de Deus. E quando nós temos essa graça de ser família, de ser filhos, nós recebemos o direito de toda a herança que Jesus conquistou na cruz por cada um de nós. Mas junto com essa herança, nós recebemos também responsabilidade de filhos. E isso é muito importante nós entendermos. Responsabilidade de filhos. A Virgem Maria, quando recebe o anúncio do anjo, ela se torna uma mãe. Mãe de verdade. Mãe guerreira, mãe forte. Mãe protetora. Mãe que sacrifica o seu tempo e a sua vida para proteger seu filho. Então aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, faz isso. É um homem, a mulher que luta, que vence, que não se entrega, que não desanima e que protege Jesus, que defende Jesus, que defende o nome de Jesus, que defende a igreja do Senhor contra os ataques do inimigo. Observar a palavra de Deus é isso. É defender as causas do reino, meus irmãos e minhas irmãs. Nós que somos família sabemos disso. Nós podemos nos corrigir, mas nós como família não gostamos que os outros de fora falem mal da nossa família, não é verdade? E nós somos chamados para proteger um ao outro. E essa família de Deus é essa família que luta um pelo outro. Essa família que, ouvindo a palavra de Deus e a colocando em prática, não vê mais o outro como adversário, mas vê o outro como irmão. Irmãos que se relacionam, irmãos que podem ter dificuldades, que podem ter atritos, mas irmãos que perdoam, irmãos que se amam, irmãos que se doam uns pelos outros, irmãos que dão as mãos e que caminham juntos para a eternidade. É assim que nós vamos ser família do Senhor. E a igreja é essa família. É o corpo místico do Senhor. A igreja é essa grande família que reúne pessoas de todos os lugares em torno do altar do Senhor. É a igreja que forma esse corpo e que tem Cristo como cabeça. Eu creio que naquele momento muitas pessoas não entenderam, como muitos não entendem hoje. Mas a palavra de Deus é muito clara. Minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática. A primeira que ouviu é a Virgem Maria. Isso é maravilhoso, meus irmãos e minhas irmãs. Naquele momento, Jesus aponta para sua mãe e Jesus aponta para os seus parentes para mostrar a obra maravilhosa que o Senhor estava fazendo na vida deles e a missão que eles estavam aceitando por amor ao Senhor, renunciando à própria vida, renunciando às suas vontades para fazer a vontade do Senhor. Então é muito importante que nós entendamos isso. E é muito importante que nós entendamos o que a palavra de Deus tem nos falado em vários dias. Ouvir a palavra de Deus é importante. Mas o essencial é, a partir do ouvir, lutar para colocá-la em prática. É deixar que a palavra de Deus possa mudar a nossa vida. Olha os discípulos. Olhemos a Virgem Maria, nossa mãe. A obediência à palavra de Deus. E deixando que essa palavra possa mudar o nosso interior, possa restaurar a nossa vida. Colocar em prática a palavra de Deus é nos deixarmos ser guiados por ela. É não fazermos mais a nossa vontade humana, mas agirmos, irmãos e irmãs, conforme
o que a palavra de Deus nos orienta, o que a palavra de Deus nos ensina. E não é fácil colocar em prática a palavra de Deus, mas é possível. É possível. E podemos começar com pequenos passos e deixando essa palavra mudar o nosso jeito de falar, mudar o nosso vocabulário, ir nos libertando dos vícios, ir nos fazendo olhar as pessoas não como adversários, mas como irmãos e irmãs, nos fazendo entender que todos nós somos do Senhor, que pertencemos a Ele e que nós vivemos por Ele, para a glória do seu santo nome. Meu irmão e minha irmã, é por isso que nós chamamos um ao outro de irmãos. É por isso que nós desejamos a paz de Cristo uns para os outros. É por isso que participamos da mesa da Eucaristia e ali não tem distinção de pessoas. É por isso. É para todos aqueles que crerem no seu nome, recebendo o poder de ser chamados filhos de Deus. Tem lugar para cada um de nós nessa família. Essa família recebe e acolhe a todos. E isso é maravilhoso. Saber que a partir do momento que nós entregamos a nossa vida para o Senhor, uma obra restauradora começa a acontecer na nossa vida de dentro para fora. E o Senhor vai nos moldando. O Senhor vai agindo em nós. O Senhor vai nos curando. Vai nos libertando daquilo que é negativo, daquilo que nos prende ao pecado. E vai dando um novo sentido à nossa vida. Vai dando um novo sentido à nossa história e à nossa existência. Assim como a vida da Virgem Maria nunca mais foi a mesma, como a vida dos discípulos nunca mais foi a mesma, como a vida dos santos e santas do Senhor nunca mais foi a mesma. O Senhor deseja também que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Eu te convido então, vamos à nossa oração. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Senhor Jesus, bendito seja para sempre seu santo nome. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós te louvamos porque o Senhor não nos recebeu como escravos, como devedores, mas o Senhor nos devolveu o direito de ser chamados filhos de Deus. Obrigado, Senhor. Se nós somos filhos, é por causa do seu sacrifício, é por causa do seu amor, é porque a Santíssima Trindade atua todos os dias para que nós possamos arrepender, sair dos nossos pecados, abandonar os nossos erros e voltar para o Senhor. Dá-nos essa graça de entender essa mensagem, Senhor, e de entendermos que para sermos membros dessa família, da sua família, da família do reino dos céus, nós precisamos ouvir e praticar a sua palavra, ouvir e colocar em prática os seus ensinamentos que nos transformam, que nos restauram e que fazem de nós novas criaturas. Bendito seja o Senhor, e que essa palavra de hoje possa cair no coração de todos aqueles que ouvirem, Senhor, e possam produzir frutos de conversão, frutos de arrependimento, frutos de salvação na vida daqueles que crerem. Amém, amém e amém. Nós estivemos reunidos e vamos permanecer unidos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, até amanhã, se o Senhor nos permitir.